Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, amado ouvinte da Palavra de Deus. O tema de hoje, apostasia. O que é apostasia? O que é um apóstata? Então hoje a gente vai pegar como texto básico 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo escrevendo para Timóteo, mostrando que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas demoníacas. Você que está de posse de uma Bíblia, você que ama a palavra de Deus, abra agora em 1 Timóteo, vemos 2 Timóteo, agora 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 ao 5. Veja bem, lá em 2 Timóteo 4, Paulo vem falando que terão comichão nos ouvidos, que sofrerão a sã doutrina, ou seja, vão abandonar a sã doutrina, que é os ensinamentos de Jesus. Aí 1 Timóteo, anteriormente, capítulo 4, verso 1, ele diz assim: Mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nos últimos tempos ele diz que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? O que é um apóstata? Apóstata é aquela pessoa que um dia conheceu a verdade, é aquela pessoa que um dia ouviu a verdade, teve experiência com a verdade e abandonou a verdade, largou a verdade. Apostatar é negar aquilo que tem recebido de Deus, é negar o que a palavra de Deus ensinou, é negar o que a palavra de Deus está mandando fazer. E como é que a gente identifica um apóstata? Se identifica um apóstata pelo que ele está falando para você fazer. Tudo que te mandam fazer fora dos ensinamentos de Jesus mostra que aquela pessoa é apóstata, que a apostasia está na vida daquela pessoa. Por se multiplicar a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos vai esfriar. Quando o amor da pessoa pela palavra de Deus começa a esfriar, é um passo para ela entrar na apostasia, para se tornar uma apóstata. A gente leu, não foi em 2 Timóteo, capítulo 4, você leu comigo? 2 Timóteo, capítulo 4, e lemos em 1 Timóteo, capítulo 4. Agora, voltando rapidamente para 2 Timóteo, capítulo 4, onde a gente leu inicialmente. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, Paulo escrevendo a segunda carta para Timóteo, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Ou seja, Paulo está alertando a Timóteo para avisar que vai ter tempo que eles não vão aceitar a verdadeira doutrina, e se não vão sofrer a sã doutrina, não vão receber a sã doutrina. E o que é a doutrina? Doutrina é os ensinamentos de Jesus. Doutrina é o que Jesus está falando em Mateus, Marcos, Lucas e João. É a base,
é os 4 evangelhos que está revelado lá em Ezequiel capítulo 1. Essa é a doutrina para a igreja. Quando você abandona os ensinamentos de Jesus, um passo depois você vai se tornar um apóstata. E o que tem de apóstata na televisão, no rádio, na internet, falando e ensinando para o povo fazer coisas contrárias aos ensinamentos de Jesus, são muitos. Não sofrerão a sã doutrina, ou seja, um apóstata é aquele que leva o povo a praticar coisas que Jesus nunca mandou fazer, ou seja, o povo não recebe mais a sã doutrina. Quando algum membro do meio desses lugares que a apostasia está dominando entra numa igreja verdadeira e ouve o verdadeiro evangelho de Jesus, ou evangelho de Jesus, que é o único verdadeiro, qualquer evangelho fora desse é anátema, como Paulo fala em 1 Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8, qualquer outro evangelho fora desse é anátema. Então observa bem, quando alguém entra numa igreja e recebe a verdadeira palavra de Deus, se a pessoa não quer se arrepender e se voltar para Cristo, ela não vai aguentar ficar no lugar. Por quê? Na igreja do evangelho pregado, na igreja do evangelho de Jesus, você não vai encontrar nada, não tem nada do que esses apóstolos mandam os outros fazer: levar objetos para casa, pedir dinheiro, correntes e campanha. Essas imundícies não tem no evangelho de Jesus. Então quem quer a verdade vai ouvir o evangelho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como Jesus diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6 ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então o apóstata é aquele que desvia o outro da verdade do evangelho de Jesus. Aí não tem como a pessoa se firmar. Eles dizem que aqui estamos em 2 Timóteo capítulo 4, depois a gente vai voltar para 1 Timóteo. Aí ele fala que porque, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É o tempo que a gente está vivendo hoje. É o tempo que a gente está vivendo, que as pessoas não abrem Bíblia dentro da igreja, que as pessoas engolem tudo o que aqueles filhos do diabo, que são chamados de bispos, apóstolos e pastores, missionário, evangelista, que o diabo também tem seus bispos, pastores, apóstolos, missionários, evangelistas. Satanás também tem. Eles estão nos púlpitos, lá fora tem a placa escrita igreja. O povo que não discerne nada está engolindo o que esses homens estão falando e diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Já viu aquela pessoa que fala: não largo a minha igreja, não, o lugar que a pessoa está nem é a igreja, porque ela amontoou doutores para si, ou seja, ela que se pôs como membro daquele lugar, não foi Deus que a colocou, e ela que se colocou em posição de aceitar os ensinamentos que aquele homem está passando para ela, que não foi Deus que mandou falar e nem é Deus que está revelando. Me acha aí na Bíblia e me mostra Jesus mandando alguém beber copo com água, Jesus mandando pedir o trízimo, como tem o filho do diabo aí na televisão pedindo, Jesus mandando vender alguma coisa dentro da igreja. Me acha na Bíblia isso não está em lugar nenhum. Então quem ensina isso para você é um apóstata, se desviou da fé, apostatou da fé, largou os ensinamentos de Jesus e agora está te colocando a caminho do inferno. E por comichão nos ouvidos, disse aí Paulo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Sabe o que é amontoar doutor conforme a sua própria consciência? É aquela pessoa que congrega satisfeita no lugar em que ela ouve o que lhe agrada. Ela não ouve o que ela precisa ouvir. O homem que está lá na frente não fala para ela o que Jesus está falando, até porque Jesus nem está nesses lugares. Ela ouve aquilo que lhe agrada. Ela anda por vista. Ela quer ouvir. Então quando ouve o que lhe agrada, amontoa doutores para a sua própria consciência, porque o dia que falar o que não agrada, a pessoa levanta, vira as costas e vai embora. Continuando, verso 4: e desviarão os ouvidos da verdade, que é os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que são fábulas? Fábulas são histórias mentirosas. São histórias mentirosas. São fábulas, chamadas de fábulas. Fábulas são ensinamentos irreais. São ensinamentos ilusionários. A pessoa acha que se ela pegar essa caneta e ela assinar um cheque lá
verdadeiras. Histórias falsas são as fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, que é os ensinamentos de Jesus, e voltarão às fábulas. Agora tenha certeza, na hora do arrebatamento, o que vai ter de gente arrancando o cabelo, o que vai ter de gente chorando lágrima de sangue, o que vai ter de gente chorando, e quando forem procurar esses mentirosos, esses apóstatas, eles já têm suas contas bancárias no exterior, já tem o seu jatinho particular, já tem a sua passagem já comprada. Eles vão fugir, não fugir da ira do diabo, nem fugir da consequência do governo do anticristo. Não é disso que eles vão fugir. Mas eles vão fugir do povo que ele sugou o dinheiro esses anos todos. Eles vão fugir do povo que eles enganaram esse tempo todo, porque eles não vão ter explicação para dar, porque o arrebatamento da igreja vai ser algo tão estrondoso que nem o ímpio vai conseguir negar. Nem o ímpio que ouve a pregação do evangelho, que mora perto da igreja, que vê você falar de Jesus, ele não quer nada com Jesus, mas quando a igreja for arrebatada, que aquela mentira de Satanás passar, dizendo que foi uma nave espacial que veio do céu, porque a ideia do diabo querer convencer os outros que existem os ETs, né, extraterrestres, que existe vida em outros planetas. Se existisse, a Bíblia falaria disso. Então essa ideia do diabo, através das emissoras de televisão, filmes, para fixar essa ideia na cabeça da pessoa, é uma jogada de Satanás para quando os crentes verdadeiros, que são poucos, mas existem, quando eles forem arrebatados, que eles subirem, qual vai ser a primeira ideia? Qual é o primeiro noticiário? Pode ter certeza, uma grande nave espacial abduziu, levou, arrancou da terra alguns crentes, alguns não. Os verdadeiros foram arrebatados pelo Espírito Santo a encontrar com Jesus nas nuvens. É bom que essa gravação aí vai ficar na internet, e se você ficar, espero que você se entregue para Jesus antes e seja arrebatado. Mas se você ficar, você vai ver essa mensagem novamente, tu vai lembrar disso. Então na hora que essa ilusão do diabo, essa fábula satânica passar, o que vai acontecer? Eles vão começar a procurar aquelas pessoas que as pessoas viam testemunho de Deus na vida dela. Vai começar a procurar naquelas igrejinhas pequenas, fundo de quintal, alto de morro, casebre, lugar simples, meio de mato, onde ninguém queria ir para não sujar o pé com a lama, onde ninguém queria ir para não subir morro, onde ninguém queria ir, que não tinha galeria, não tinha estacionamento, o pastor andava a pé, sabe? Porque meu pastor tem carro importado, minhas igrejas na Zona Sul tem galeria, está na televisão, a minha igreja, aquilo não é igreja, meu querido, aquilo é um templo de Satanás, e no arrebatamento da igreja vai ficar você, se continuar lá, vai ficar o teu, entre aspas, pastor, vai ficar a galeria, vai ficar o carro, vai ficar tudo aí. Mas os verdadeiros, que amam e que guardam os ensinamentos de Jesus, que não apostataram da fé, esses vão ser arrebatados. Esses vão subir, dando glórias ao nome do Senhor dos Exércitos, tendo seus corpos transformados ainda nos ares, pelo poder da revelação da glória da palavra de Deus. Então, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem gente que quer se enganar. A minha igreja que é boa, leva uma vida lá fora no mundo, xinga palavrão, tem vícios, bebe cerveja, se embriaga, vive em meio de fofoca, mas quando eu entro lá, tem um miserável endemoniado lá na frente, que tu chama de bispo, pastor, apóstolo, sei lá o que for, que quando eu entro lá ele diz que eu estou abençoado, ele diz que eu estou como Deus quer, que essa é a vida que Deus tem para mim, que tem um anjo do meu lado. Ele conta aquelas mentiras, aquelas ilusões, para quê? Para me prender no lugar, porque ele está interessado no teu dinheiro, ele não está interessado na tua vida com Deus, ele não está interessado em te falar a verdade, ele vive de arrancar a pele da ovelha, como Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, eles vivem de arrancar a pele da ovelha. Então, como Isaías profetiza, vai vir um tempo que vão estar fazendo de vocês o quê? Essa palavra está profetizada, em Isaías está profetizada em Pedro, farão de vocês negócios, com fábula enganadora, palavras mentirosas, palavras fingidas. Não é o que a gente tem visto? A gente viu agora 2 Timóteo capítulo 4, né? Vamos agora terminar aqui o versículo 5. Mas tu ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa lúcida, uma pessoa que tem a lâmpada da palavra na sua mente, esclarecida em tudo, e sofre as aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês quem? Vocês que permanecerem na doutrina dele, na santa palavra de Deus, você no mundo terá as aflições.
aflições, como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas tu se é sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, que é pregar, que é ensinar os evangelhos ao povo a guardar a palavra de Jesus, e cumpre o teu serviço, ou seja, o teu ministério. Agora volta comigo, você está aí no programa Sob a Lâmpada da Palavra. Você querendo entrar em contato conosco, deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar para você. Nosso telefone, você pode adicionar aí no WhatsApp, 021, é o DDD do Rio de Janeiro, a gente está no Brasil, estado do Rio de Janeiro, 987285625, 987285625. E o nosso e-mail para você mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, caso queira que estejam pregando na sua cidade, na sua igreja, pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Não cobramos para pregar o Evangelho de Jesus. Deixa eu avisar isso desde já. Voltando agora ao 1 Timóteo capítulo 4, olha só o que está dizendo. Mas o Espírito aí com letra maiúscula, toda vez que tu vê Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Expressamente, sabe o que é essa expressão expressamente? Tu não acha essa expressão em outra parte na Bíblia. Expressamente, sabe o que significa expressamente? É numa alta velocidade, numa velocidade descomunal. O Espírito Santo tem pressa em te avisar. O Espírito Santo está avisando com pressa para que haja tempo e chance de você escapar do lago de fogo e enxofre, do caminho que está te conduzindo até lá, através dos apóstatas que negaram a Cristo, negaram os ensinamentos de Jesus e agora estão te ensinando fábulas ilusionárias. Daqui a pouco eu vou te botar uma listazinha de coisas que saem da boca dos apóstatas e você vai poder identificar, de repente está acontecendo no lugar que você congrega, e você hoje vai poder discernir, poder comparar a lâmpada da palavra, colocar sob a lâmpada da palavra e enxergar aonde você está. Vamos lá, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo, muitos apostatarão da fé. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vão apostatar, vão negar a Cristo, largar os ensinamentos de Jesus. Hoje é muito difícil você entrar numa igreja, sentar no banco e ouvir os ensinamentos de Jesus. O que é mais fácil de encontrar com facilidade é você encontrar, sentar no banco da igreja, o cara, uma palavrinha, na segunda já começa a pedir dinheiro, já começa a falar das coisas da terra, já começa a te puxar para as coisas do mundo, já começa a querer te iludir com fábulas, histórias mentirosas, com as coisas dessa terra. E quem tem comichão no ouvido e não quer compromisso com a palavra de Deus, vai fazer com que esses homens sejam doutores sobre a sua vida, como a gente leu lá em 2 Timóteo capítulo 4, vão amontoar doutores sobre a sua vida, e sem querer dar ouvido aos ensinamentos de Jesus. Então, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos. Esses espíritos aqui dentro do contexto são demônios. Tu vai confirmar agora na própria sequência do versículo, ó. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Mas pastor, Satanás também tem doutrina? Claro que tem. Satanás tem doutrinas dele, né? Desenvolvida, idealizada por ele, eu vou te falar, e ele se aproveita de doutrinas naturais criadas pela cabeça do homem para também aprisionar a pessoa. Ou a pessoa está presa pelo diabo ou está presa pela doutrina de um homem. Um homem pode aprisionar outro homem, vou te provar já já, pela enganadores e pela doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Quem fala mentira é filho do diabo. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. E como é que eu vou identificar que o homem está falando mentira? É fácil, quer ver? Com a graça do Espírito Santo tudo é simples. Quando ele falar para você fazer alguma coisa, manda ele te provar na Bíblia. Não é pegar um versículozinho isolado para criar uma corrente, uma campanha, não. Quando ele for arrancar um versículo isolado, procure examinar o texto e o contexto que ele está examinando, que ele está falando para você. Vê o que o contexto, o texto está te falando. A Bíblia não é para ser estudada por versículos isolados. A Bíblia é para ser estudada por capítulos, textos, contextos. É assim que você tem que estudar a Bíblia. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, a cabeça deles já foi cauterizada, já está selada, já está tampada, já está bloqueada.
vive em função das coisas da terra, especificamente em dinheiro. Então, vivendo em função dessas coisas, eles ficam tentando bolar uma maneira nas suas abomináveis correntes e campanhas. Eu nunca vi Jesus fazendo corrente e campanha, nem mandando ninguém fazer. Então, como é que o homem vai mandar você fazer e dizer que isso vem de Deus? Então, eles vivem tentando bolar uma campanha, uma corrente, para te aprisionar nela, arrancar o teu dinheiro. Da rosa, corrente da água ungida, corrente do empresário, corrente da casa própria, corrente disso, daquilo. Ou seja, fábulas ilusionárias, mentirosas para te aprisionar. Continuando. Tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Aí Paulo entra no mesmo contexto aqui do capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, ele entra nesse contexto, ele fala proibindo o casamento. Mas como assim proibindo o casamento? Esse proibir o casamento envolve não fazer questão que a pessoa realmente precise estar casada para ir morar junto. O que tem de gente vivendo em fornicação, e Apocalipse fala que os fornicadores não entrarão no reino dos céus, que tem hoje de gente no morar junto. Você vai morar junto depois que você casa, porque se você for morar junto antes de casar, você está em fornicação, e o caminho dos fornicadores é lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21:8, lê lá. Quanto aos fornicadores, seu caminho, seu final, lago de fogo e enxofre. Então, como se multiplicou a iniquidade, e o amor de muitos se esfriaram, e os apóstatas estão dirigindo a vida desse povo, então para que casar? Para que casar? Para que ter trabalho de realizar um casamento, de ir num cartório assinar um papel? Para que, se você pode morar junto? Meu querido, escute bem, a nossa preocupação tem que ser em dar uma vida de testemunho, não viver uma vida de falsas aparências. Tu pode achar que tu está enganando a quem? Está vivendo uma aparência enganando a homens, mas a Deus ninguém engana. É por isso que a Bíblia fala que o arrebatamento da igreja vai ser o dia da vingança do Senhor. Quando a pessoa pensou que está vivendo tranquilamente, que está tudo tranquilo e ficar, aí Deus vai te fazer lembrar por que você ficou. Porque tu teve a chance de andar em santidade e você negou isso. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares. Deixa eu aproveitar e lembrar. Eles aproveitam para proibir o casamento porque eles mesmos não estão casando. O que tem de líder largando suas mulheres já com uma certa idade, 40 e poucos, 50 e poucos anos, e se juntando com uma menininha de 18, 20, 21, 22, 23 anos, se juntando com uma garota, para quê? Então, já que o líder está fazendo isso, ele acha que você tem que fazer e pode fazer também, para que você não venha questionar a ele. Porque quem comete o mesmo erro do outro, não tem condições de questionar o erro que o outro está cometendo. Então, já que ele quer cometer aquele erro, quer viver nessa promiscuidade, nesse adultério, já que ele quer viver nessa prostituição, depois examina Mateus 19, já que ele quer viver nisso, então ele aproveita e manda você casar não, vai morar junto, porque está morando junto, já está casado. Conversa fiada, mentira de Satanás. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que nós temos uma nuvem de testemunha. O casamento no civil é para você dar testemunho para os ímpios. O casamento dentro dos templos do Senhor, da igreja verdadeira, é testemunho para os evangélicos e para os outros ímpios também. Então é fundamental que isso aconteça. Eu não realizo o casamento de ninguém sem antes me mostrar a certidão do casamento no civil. Não realizo. Mas o casamento no civil foi criado pelos homens. O que está lá no civil foi criado pelos homens. Se o que foi criado pelos homens não está ferindo a palavra de Deus, qual o problema? Qual o problema? Moisés deu a carta de divórcio, ficou na vontade permissiva de Deus, mas não feriu os estatutos de Jesus. Então o casamento no civil é importante, senão o cara está morando junto contigo aqui, nessa cidade que você mora, aí depois ele resolve ir para outra cidade, e se ele quiser casar lá, ninguém vai poder dizer que ele não é solteiro. Ele vai dizer lá na outra cidade que ele é solteiro e todo mundo vai ter que aceitar, porque não tem nenhum documento que comprove que ele é casado contigo. Isso aí é justamente para evitar as fornicações e para procurar evitar, né, as fornicações e os adultérios. Não que o outro não entre, porque se o outro já tem essa intenção, ele já está. Mas para que você não caia em cilada do diabo, não seja enganada, como eu conheço várias pessoas que já foram. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência
que Deus criou para os fiéis, eles dizem que é do diabo aquilo que não é do diabo. E o que é do diabo, eles não dizem que é do diabo. Ou seja, como o mosquito engole o camelo. É eles que estão querendo ditar regra para a tua vida, do que é de Deus e o que não é de Deus. Quem dita regra para a minha vida e para a tua vida é o Espírito Santo de Deus através dos ensinamentos de Jesus. É aqui, ó, não é um homem que vai te dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem te diz o que é de Deus e o que não é de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Espírito de Deus, que Jesus disse que nos guiará em toda a verdade. Se eu quero que o Espírito Santo guie a minha vida, ele vai me mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus. Não é um homem que vai te dizer não. Ir para a praia é pecado. Usar um brinco, um batom, é pecado, irmã. Usar calça comprida é pecado, é do diabo. Eles estão dizendo que é do diabo, que não é do diabo. Pedir dinheiro aos outros, isso é do diabo, porque Jesus não mandou fazer, e eles estão fazendo. Mandar fazer corrente, campanha, pegar objeto ungido, que é idolatria, isso pertence ao diabo. Isso eles estão mandando você fazer. Então eles estão querendo te proibir os manjares que Deus criou, as coisas que Deus criou para o homem usufruir, eles estão proibindo. Eles estão ditando regra do que é do diabo e o que não é do diabo. Quem dita regra, volto a repetir, é Jesus. Por isso que é importante você examinar as Escrituras. João 5,39. Examina as Escrituras. Diz ainda. Por quê? Verso 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Você só tem que se misturar com coisa santificada. Você só tem que andar com pessoas que são santificadas na verdade. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, principalmente os mais novos na fé, que ainda não tem condição de discernir certas coisas. Não é todo lugar que tem nome de igreja que é igreja, meu querido. Não é todo mundo que se diz crente que é crente. Não é todo mundo que anda contigo que tu pensa que está servindo a Deus. É um instrumento do diabo que está do teu lado para tentar te desviar dos ensinamentos de Jesus. Eles começam logo com aquele papo. Qual é a doutrina da tua igreja? Não, porque lá na minha igreja, lá não usa batom, não usa brinco, não usa calça, porque é do diabo, não usa bermuda, isso é do diabo, são a vida deles que pensam assim. Qual é a doutrina da minha igreja? A doutrina da igreja que eu pastorei é os ensinamentos de Jesus. Porque Mateus 28:20, Jesus disse para ensinar o povo a guardar as palavras que ele tinha dito. Então a doutrina da igreja é os ensinamentos de Jesus. Qualquer pessoa que esteja te ensinando coisas que não está nos ensinamentos de Jesus, seja quem for, é apóstata, negou a fé. E o que tem de templos apóstatas está por aí, com o nome lá fora de igreja evangélica. Olha, são muitos. Na televisão está cheio, está lá de ponta a ponta. Hoje não tem ninguém na televisão pregando o evangelho de Jesus. Ninguém. Estão pregando os seus próprios evangelhos. Depois tu vê aí no programa sobre a lâmpada da palavra, temos os falsos evangelhos. Está aí, ó. Quando você procura aí os falsos evangelhos. Então tem pessoas pregando quem é que prega o seu próprio evangelho? Que cria os seus próprios evangelhos? Os apóstatas. Se tornam anátema, se torna maldito. Então o camarada, ele largou os ensinamentos de Jesus, largou a fé nos ensinamentos da palavra de Cristo, está enveredando por um caminho de mentira, de fábulas, conforme você viu aí nos textos que a gente leu, de fábulas enganadoras, mentirosas, e está arrastando você junto com ele. Jesus falou, eles percorrem a terra inteira para fazer um prosélito. O prosélito é um discípulo. E os transformam em 10 vezes mais filhos do inferno do que eles. Se alguém está te ensinando coisas no lugar que você está, se tem 2.000, 3.000 pessoas, ou 5, 6, 7, 8, 10, 20 pessoas, não interessa a quantidade do lugar. A igreja não é caracterizada pela quantidade. A igreja é caracterizada pelos ensinamentos de Jesus que está lá dentro. O que está sendo pregado lá dentro? Os ensinamentos de Jesus. Aí, meu querido, pode ter 10 pessoas, 10.000, 500.000. O importante é que seja os ensinamentos de Jesus anunciados para a igreja, para o lugar ser caracterizado como uma igreja. Você já parou para pensar que tem gente pastoreando a tua vida, dirigindo a tua vida ao caminho do inferno? Quer ver coisas que os apóstolos já estão ensinando para as pessoas? Que detalhe, uma dessas coisas que eu vou falar aqui, se você puder provar na Bíblia, manda um e-mail para mim, pastorcarlos
terra me for entregue, eu dou a quem eu quiser. Igualzinho Satanás tentou fazer. Campanha, corrente, Jesus rejeitou, claro. Campanha, corrente, objetos ungidos, rosa ungida, sabonete para lavar a alma, pedir dinheiro, trízimo, meia ungida, água. É tanto lixo. Por aí tu vai começar identificando os apóstatas, os mentirosos, os falsos. Você vai por aí começar a identificar aqueles que estão passando para você coisas que Jesus nunca mandou fazer. É simples. Tudo que te mandarem fazer, procura ver antes se está nos ensinamentos de Jesus. Se não está nos ensinamentos de Jesus, é mentira, é apostasia. São os apóstatas, são os servos de Satanás que estão dirigindo a tua vida. Então que o Espírito Santo te ilumine com essa palavra, que sob a lâmpada da palavra você coloque a tua vida. Fuja dos apóstatas, leve a tua vida de santificação na palavra, leva a tua vida. Detalhe, os apóstatas têm sempre uma contazinha bancária no rodapé para você depositar dinheiro. Já reparou? Eles sempre têm uma contazinha bancária lá, uma agência para você depositar o teu dinheiro, porque eles vivem disso. Eles vivem em função disso. Eles estão dentro dos templos buscando isso, como um comércio. Farão de vós comércios com palavras fingidas. Eles estão comercializando com a tua vida. E Jesus entrou no templo com azarote e rebentou a mesa daqueles que comercializavam. Imagina como é que Deus abomina isso, hein? Deus abomina o que eles estão fazendo contigo. Então foge dessa direção, foge desse lugar, para que tu não experimente a ira de Deus e não venha baixar no lago de fogo e enxofre. Mande um e-mail para a gente, você que quer sugerir um tema para o programa, você que quer entrar em contato conosco. O próximo tema, os 4 evangelhos, revelação de Ezequiel que recebeu. O irmão entrou em contato com a gente, vai ser o próximo tema. E nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Telefone 9021 na frente, que é Rio de Janeiro, DDD Rio, 98728-5625, 8728-5625. Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida. Se puder nos ajudar divulgando esse programa na tua rede social, no teu Facebook, convidando teus amigos para acessar, para ouvir IP Palavra de Poder, botando tudo junto, IP Palavra de Poder, lá no YouTube, você vai achar o nosso canal e o Espírito de Deus vai abençoar e alimentar a tua vida. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. E quero, antes de terminar, agradecer nossos amigos, colaboradores do Japão, do Vietnã, Israel, Tailândia, Tunísia, países da África, países da Oceania, países aqui da América do Sul, Argentina, Peru, países também da América Central, México, Cuba, pessoal que tem entrado em contato, acessado a rádio, acessado o blog e tem criado páginas. Eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu querido, você que tem criado páginas e pega os vídeos da Igreja Pentecostal Palavra de Poder e ter postado lá. Que a graça de Deus alcance a tua vida. Muito obrigado em nome de Jesus, porque o nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é que mais e mais pessoas alcancem a verdade do Evangelho. Não trabalho aqui por dinheiro, trabalho por almas. A Bíblia nos dá um entender que uma alma vale mais que o mundo inteiro. É por almas que nós trabalhamos. Obrigado pelo teu carinho. Você do Japão que tem criado 2 blogs, 3. Obrigado pelo teu carinho. Você do Vietnã também, muito obrigado. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Então até o próximo programa e que o Senhor Jesus vos abençoe com a santa palavra dele. E o próximo programa